Meus queridos amigos, muito boa noite para todos. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos à nossa reunião do Grupo Espírita Foco de Luz de Valinhos, né? Como eu gosto sempre de orientar, nós costumamos ter essas reuniões às sextas-feiras, presencialmente, neste horário, no nosso centro, mas por conta da suspensão das atividades, né, a nossa casa está fechada, nós estamos promovendo essas reuniões virtualmente, e aí nós optamos por fazer elas online, na forma de live, como muitas outras casas espíritas estão fazendo, para que a gente pudesse ter essa interação mais direta com vocês, né? E nós ficamos muito felizes de ver que as pessoas estão assistindo às nossas lives, ficamos muito felizes, né? Hoje a palestra vai ser da Elídia, que é minha mãe, para quem não sabe, mas para deixar claro, não há nenhum nepotismo aqui. Quem convoca os palestrantes é a Vanu, tá? Ela já vai se apresentar, muitos de vocês a conhecem. E para a gente começar, antes de mais nada, eu gostaria de dar um recado para vocês que frequentam o nosso centro, que têm o costume de frequentar nossa casa, receber a assistência espiritual lá. Eu quero convidar você a, durante a palestra, durante a prece de abertura, de encerramento, mentalizar a espiritualidade que governa a nossa casa, que orienta a nossa casa, porque a assistência que vocês costumam receber na nossa casa, ela também está sendo provida pelo plano espiritual remotamente. Né? Eles conhecem as nossas necessidades e quanto mais nós nos ligarmos a eles, a casa, mentalizando a casa, aquele ambiente acolhedor que todos vocês conhecem, os frequentadores, quanto mais nós nos ligarmos a tudo isso, mais acessível nós estaremos à assistência espiritual que eles vão nos fornecer com certeza. Então, eu convido a todos para mentalizar essa espiritualidade maravilhosa que tanto sustenta a nossa casa, que nos assiste em todas as sextas-feiras. Mas, acima de tudo, vamos mentalizar aquela figura maravilhosa de Jesus, esse mestre querido, amoroso, que tanto nos assiste, que tanto vela pelas nossas necessidades. Ó Mestre Jesus, a nossa gratidão é imensa por tanto carinho, por tanta paciência com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades. Muito obrigado, Senhor, por promover essa reunião na noite de hoje, que possamos estar inspirados, principalmente a Elídia, contar com a inspiração do seu amor, para que as suas palavras alcancem os corações mais necessitados, que se estenda por todos os locais onde houver uma necessidade de uma palavra de consolo, de uma palavra de esperança, de força, que essa ferramenta seja o canal, Senhor, mas que a nossa boa vontade seja o impulso dessas vibrações. Que o Senhor possa nos abençoar na noite de hoje, nos fortalecer, e assim nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado. Graças a Deus. Bom, agora então eu vou passar a palavra para a Elídia, minha mãe. Boa palestra, mãe, e até mais tarde. Opa. Obrigada, meu filho. Então, vamos lá. Bom, boa noite, meus queridos amigos. É sempre com grande alegria que a gente atende a esse chamado da Vanu. A gente agradece de coração a ela por esse convite. Claro que eu preferia estar aí olhando nos olhinhos de cada um de vocês, seria muito mais fácil para mim,
Mas, já que não podemos, então vamos aqui aproveitar essa ferramenta que Deus nos deu e que está tão bem nos servindo para nos aproximar. Então, vamos agradecer aí a internet, né? Porque ela veio para nos ajudar a atravessar esse momento tão difícil que a gente não estava preparado e esperando por ele. Então, muito obrigada a todos que estão aí me ouvindo e que a gente possa juntos tirar lindas conclusões das reflexões que nós vamos fazer hoje em torno do Evangelho de Jesus. O tema que a gente trouxe é um tema que a gente gosta muito de falar sobre ele, que é o assunto família. Mas eu vou trazer uma abordagem onde a gente pode buscar em Jesus as ferramentas necessárias para nos ajudar a vencer as dificuldades que a gente tem em família. O assunto família, ele é um assunto tão importante, né? A família é o núcleo onde a gente trabalha a nossa evolução espiritual, o planeta Terra depende da família. Por isso, a gente faz aquela análise onde até Moisés, no seu decálogo, ele trouxe o assunto família para incentivar. Jesus, em todos os seus momentos, valorizou o seio familiar, porque é na família que nós vencemos e aprendemos a evoluir. É de tal importância esse tema que Kardec, no seu Evangelho, ele trata, pelo menos em 3 capítulos, ele trata incisivamente sobre família. No primeiro, ele trata no 4º capítulo. Eu vou citar vários capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, mas não vou ler nada do Evangelho para a gente não perder tempo. Você em casa depois vai lá, consulta melhor, é assim que eu sempre falo, né? Porque as nossas palestras é muito curta. Então, veja, no 4º capítulo, o que nós vamos tratar sobre família? Reencarnação. Aí vem aquela coisa das nossas escolhas, né? Essa família que eu tenho hoje, o pai, a mãe, meus irmãos, o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, vem dizer para nós que são escolhas nossas. A gente costuma dizer, eu não pedi para nascer naqueles atos de revolta, não é bem assim, e a gente sabe que estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus deixou muito claro isso para nós. No 14º capítulo, de novo, Kardec traz para nós o assunto família. Quando ele fala, honra teu pai e tua mãe, é o assunto família. É a necessidade que nós temos de valor, porque ele nos deu a oportunidade dessa reencarnação abençoada. Esse capítulo todinho vai falar das nossas obrigações em família. Depois vem no 22º capítulo, ninguém separe o que Deus uniu. Aí vai falar do casamento, do divórcio, da escolha que a gente faz de permanecer ou não no casamento, da importância desta união e como o Espiritismo vê isso. Então, nesses 3 capítulos, Kardec trata especificamente de família. Isso é muito importante que a gente estude e reflita muitas e muitas vezes, para que a gente possa realmente entender a importância da nossa família. Nós precisamos fazer uma separação. Nós temos uma primeira família, que é aquela família que a gente escolhe para nascer. Escolhe, olha só. Nem todo espírito escolhe, claro. A gente fala que o espírito, quando ele ainda está numa infância evolutiva, escolhem para ele, né? Fazem a escolha.
A gente teria que entender isso da seguinte forma: uma criancinha de 2 anos, ela não vai escolher que escola que ela estuda. Quem vai escolher para ela é o pai e mãe. Já uma criança de 4, 5 anos, ela já escolhe a roupa que ela quer, ela já pode. E um garoto de 14, 15 anos, ele já vai escolher: eu quero estudar em tal escola. Aos 17, 18, ele vai dizer: não, eu quero fazer essa ou aquela faculdade. E é assim com as escolhas do espírito. Então, na hora de reencarnar, se nós temos uma condição evolutiva de fazer as escolhas, nós escolhemos sim. E escolhemos o pai, a mãe, a situação, os irmãos. E para que fazemos essas escolhas? Porque nós vamos aproveitar essa encarnação para aprender. Então, nós vamos escolher com quem queremos aprender. Quem serão nossos mestres, quem serão aqueles que a gente vai auxiliar. E essa é a nossa primeira família, aquela família que eu já escolho ao nascer: o pai, a mãe, os irmãos. Aí depois eu estou aqui, e aí eu vou fazer uma segunda escolha, que é a família que eu vou formar. Eu vou escolher a esposa, com quem eu quero, o meu marido, o meu companheiro, com quem eu quero caminhar dali para frente, com quem eu vou fazer as minhas experiências de evolução dali para frente, nunca deixando a família anterior, mas formando uma outra, onde aí eu vou receber como filhos os outros espíritos, porque a formação da família, ela tem esta função: espíritos que se reencarnam juntos para aproveitar essa escola abençoada da vida na Terra e crescer. E aí a gente sabe que quando a gente está aqui, é a hora que a gente vai enfrentar aquelas dificuldades que nós deixamos de vidas anteriores. Ninguém vem aqui para passar férias. Ninguém vem aqui para ficar no recreio da escola. Não, a gente vem aqui para enfrentar as lições e passar pelas provas para que a gente possa crescer. Nenhum estudante evolui de grau sem primeiro fazer as aulas, passar pelas provas. E assim somos nós aqui reencarnando. Por isso, meus amigos, é tão difícil o nosso relacionamento com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os nossos filhos, com o cônjuge, com a nossa companheira, enfim. É difícil porque é no seio da família que nós vamos resolver as nossas dificuldades. É a nossa primeira sociedade, é o nosso primeiro treino de aprendizado. Então, por que é tão difícil, né? Por que será que isso é tão difícil? Então, eu trouxe aqui esse livro chamado Ceifa de Luz, do Chico, Psicografia do Chico, Emmanuel, a lição número 3. Ele vai falar sobre no mundo afetivo. Esse texto eu vou ler para a gente, pausadamente, para que a gente reflita, porque é ele que vai dizer para a gente por que a gente não consegue se relacionar bem no seio de família. E como a gente pode fazer uma visão diferente disso. Então, no mundo afetivo, o Emmanuel vai explicar nesse texto o 4º capítulo, versículo 11 de João. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amarmos uns aos outros. E aí Emmanuel começa com o seu primeiro parágrafo, e nós vamos refletir um pouquinho. Reprovamos a violência, clamamos contra a violência. No entanto, na vida de relações, muito raramente nos acomodamos sem ela, quando se trata de nossos caprichos. Muito comum, principalmente quando amamos alguém, exigirmos que esse alguém se nos condicione ao modo de ser. Do que o Emmanuel está falando aqui? Que nós, já nessa nossa situação atual, nós somos contra a violência. Nós não
Podemos ver um noticiário de violência, não podemos ver a violência na rua, não, a gente já sabe que nos incomoda a violência, então a gente diz isso assim, com toda convicção, eu sou contra a violência. Até quando? Até quando alguém pisa no nosso calcanhar? Nós não sabemos qual o grau de reação que nós temos quando alguém nos ofende, quando alguém nos contraria, quando somos pisados no nosso calo. A gente costuma dizer aqui que o nosso pavio é curto mesmo, né? Pisou no meu calo, eu já saio às vias de fato. Então, nós somos contra a violência na palavra, porque, no fundo, nós somos muito violentos. E a violência não é só física. Graças a Deus, a gente já não está mais usando, assim espero. Nós que estamos aqui, com esse tempinho ouvindo o Evangelho de Jesus, já estamos um pouquinho na frente. É assim que a gente espera. Mas a gente agride verbalmente. Imagine quando você grita com alguém, a violência que você coloca nesse grito. Então, a gente ainda é muito violento, principalmente quando fere o nosso ego. Mas ele continua. Se os entes queridos não nos compartilham gostos e opiniões, eiros irritadiços ou estomagados, reclamando contra a vida, todavia, a paz da alma requisita compreensão, e a compreensão conhece que cada um de nós tem a sua área própria de interesse e de ideias. Então, veja o que ele está dizendo para nós aqui. Que cada um compartilha com seus gostos. E que a gente, quando alguém não comunga com a nossa ideia, a gente já se irrita. Ah, você não vai votar no mesmo partido que eu já vou logo me degladiando com você. Quer ver uma coisa dentro de casa? Vamos pintar a casa. Essa parede eu quero amarela. Olha, o amarelo vai ficar bonito. Não, eu prefiro azul. E a gente tem uma tal convicção de que a nossa opinião é a melhor, que a gente não se preocupa nem um pouquinho em se irritar, em passar mal, a perder a paciência. Muitas vezes saímos com dor de estômago, de tanto nos irritarmos, porque a parede não vai ser pintada da nossa cor, vamos matricular o filho nesta ou naquela escola, na hora da escolha da escola do filho. Eu tenho certeza que aquela escola é melhor. É sempre assim. E aí, ele vai dizer para nós que a paz que nós sempre procuramos, ela requisita compreensão. E a compreensão conhece. Então, para eu compreender, para ter paz, eu preciso entender que você tem a sua opinião e eu tenho a minha. E que ambos estão certos. Apenas divergimos, o que é muito saudável muitas vezes. E ele continua. A natureza é um mostruário dos recursos polifônicos com que a sabedoria divina plasmou a criação. Natureza, gente, é a professora mestra. Se a gente observasse a natureza e colocasse os nossos pensamentos e atitudes na observação da natureza, não precisaríamos sair muito. E ele continua aqui. Todas as flores são flores, mas o gerânio não tem a característica do cravo e nem a rosa do violeta. Todos os frutos são frutos, mas a laranja não guarda a semelhança com a pera. Além disso, cada flor tem o seu perfume original, tanto quanto cada fruto não amadurece fora da época prevista. Gente, olha que grandeza de texto do Emmanuel. Ele está dizendo que cada um de nós temos o nosso grau evolutivo, as nossas condições. Você quer ver, entre pais e filhos, entre irmãos, nós somos todos diferentes. Ele vai dizer aqui na frente que Deus não faz cópia. Imagine que já há muito tempo descobriram que
O polegarzinho nosso aqui, ó, tem impressão digital que cada um é diferente. Hoje é pela íris dos olhos. Muitas empresas fazem o seu cartão de entrada pelo olhar. Por quê? Não existe dois igual. Não tem, ninguém é igual. E por que a gente acha, então, que o outro, ele tem que ter o mesmo gosto? Ele tem que responder ao estímulo da mesma forma. Para quem, assim como eu, tem mais que 3 filhos, só tenho 4, a gente pode observar bem desde quando nasce. O bebê, o choro do bebê, já é diferente de um para o outro. O aprendizado, levantar do chão para caminhar na escola, e como é que eu quero que um filho meu traga nota 10 em tudo, igual ao outro? E aí, eu me desgasto, eu agrido com palavras aquele que não está conseguindo acompanhar. Mas ó, o teu irmão, ele tirou 10, como é que você não? Cada um, segundo ele, é uma flor com perfume próprio. E cada um é um fruto que amadurece a seu tempo. No meu tempo, eu vou compreender o espiritismo, os ensinamentos de Jesus. Você, a seu tempo. Eu não posso. Ah, mas puxa, frequenta comigo, tá lá junto, mora na mesma casa, tá ouvindo o evangelho e continua com atitudes. Porque a compreensão de um não é igual à compreensão do outro. Então, eu não posso perder a minha linha, perder a paciência com aquele que não aprendeu comigo. E aí, é aquilo que diz lá, requer a paz, requer compreensão. Ele continua. Então, ele fala que cada pessoa respira em faixa diversa da evolução. Então, veja, o grau evolutivo de cada um está num patamar. E ele continua. Justo nos detenhamos na companhia daqueles que sentem e pensam como nós, usufruindo os valores de afinidade. Entretanto, sempre que amarmos alguém que não comunga a onda de nossas ideias e emoções, abstenhamos-nos de violentar a cabeça com os moldes em que se nos padroniza a vida espiritual. Deus, gente, o que Emmanuel está dizendo para nós aqui? É claro que é melhor eu sentar numa roda de conversa com aquele que comunga junto comigo, que pensa igual. Ah, vamos assistir um jogo de futebol, que delícia, do lado dos nossos companheiros que torcem para o mesmo time. Porque se o adversário estiver ali do lado, como é que a gente vai torcer todo mundo? Justo eu sentar numa roda de conversa onde todo mundo fala de espiritismo comigo. Eu gosto. Vai ficar mais prazeroso. Eu tenho ideia. Irmãos, me diz aqui, violência ideias. Não tem problema. Ah, o outro está errado? Pode ser. Mas nós aprendemos com os nossos erros. E nós aprendemos, inclusive, com o erro do outro. Se a gente souber ter paciência para lidar com a dificuldade que o outro tem, nós estamos crescendo. E seria muito chato se a gente só convivesse com pessoas que concordassem com tudo que a gente fala. Seria uma vida muito chata. Porque é gostoso você debater com alguém, conversar, no nível do respeito.
Nossa, mas será que aquela cor não vai ficar melhor? Ô, meu companheiro, vamos avaliar melhor aquela escola para as crianças? Você não está de acordo? Vamos ver por que você não está de acordo com a minha. Vamos analisar melhor as duas escolas. É assim que se cresce, aprendendo a respeitar o outro. E ele continua. Cada criatura vive em determinado plano da criação, segundo as leis do Criador. Amparemo-nos para que, em nosso setor de ação pessoal, venhamos a sermos nós mesmos. Respeitemo-nos mutuamente e ajudemo-nos a ser uns para com os outros o que o Supremo Senhor espera que nós sejamos. Uma bênção. O que ele está dizendo para nós aqui, gente? Que cada um está num degrau da escada. Tem alguém abaixo de mim, compreendendo menos, mas tem alguém acima de mim. E ele quer o quê? Que é aquilo que Deus espera de nós. Que nós, ali, no nosso degrau, na nossa condição, a gente seja na vida do outro uma bênção. Daquele que precisa de mim, para que eu oriente e traga. Uma bênção daquele que vai me ajudar, eu ser grato por ele. Então, Emmanuel encerra o texto dizendo isso, que nós precisamos ser, na vida dos outros, uma bênção. Meus queridos, e aí a gente analisa, licença, o ar está muito seco, a gente analisa como, ai, mas está muito difícil. Você fala bonito aí na frente, mas é muito difícil. Na hora do tete a tete, está muito difícil. Hoje está muito difícil porque os nossos pais, idosos, estão fechados em casa. Pô, eu tenho que ir lá todo dia, levar comida, levar isso, atender, assistir. O meu irmão não faz nada, aquele lá não quer ajudar, o outro não quer ajudar. Que bom que você já entendeu que você vai fazer. Gente, essa análise que nós estamos fazendo, de que hoje está difícil, não, meus amigos, não é hoje está difícil. A relação de família é difícil sempre. A diferença é que hoje, nessa situação que nós estamos vivendo, nós só somos obrigados a olhar melhor. Nós estamos sendo convidados a olhar melhor para essa situação. É olhar melhor para os nossos pais, olhar melhor para a condição dos nossos irmãos, olhar melhor para o nosso companheiro, olhar melhor para os nossos filhos em casa. Porque difícil sempre foi, mas acontece que o papai e a mamãe estavam lá na casa deles, se virando sozinho. Eu aqui na minha, tocando a minha vida, que não é fácil, eu trabalho o dia todo. Que beleza que eu acordo de manhã, arrumo as crianças, chamo o meu jovenzinho lá na cama, que levanta resmungando, mas enfio eles dentro da escola e lá eles ficam o dia todo. À noite chega, marido, mulher, as crianças, tá todo mundo morto de cansado, vai dormir. Era assim. Então, a gente não sabia que estava junto. A gente passava muito pouco tempo junto, não dava tempo nem de brigar, como costumava dizer. A gente não precisava sair para atender a necessidade do outro, porque o outro estava se virando sozinho. Então, hoje, eu preciso ver o meu adolescente, que também está sofrendo terrivelmente na frente do computador, assistindo horas intermináveis de aula. Para um adolescente que é agitado, que vive aquele momento que ele quer estar junto com o grupo dele, de colegas, ele quer desabafar com os amigos, e ele não vai para a escola mais, ele não convive, e onde que ele está? Na frente do computador, ouvindo um professor chato, e você entra no quarto e entra gritando, pô, você ainda não entendeu. É assim que ele está fazendo. Tá bom assim? É isso que nós queremos, esse desentendimento no nosso lar? Tá difícil para todo mundo. Tá difícil para o teu irmão que nunca sentiu necessidade de ajudar os pais e que continua não entendendo que faz parte do aprendizado dele também. Mas como diz o nosso texto do Emmanuel, cada um está num grau de entendimento. Então, se você entendeu que você precisa ajudar seu pai e sua mãe, faça.
O seu irmão ainda não está em condição, uma hora ele vai despertar. Vai chegar a vez dele. Tenha paciência com esse seu irmão. A criança agitada que acorda 6, 7 horas da manhã, gritando que quer correr, quer brincar, quer saltar, quer correr. Ele não vai para a escola para correr no pátio da escola. Ele não tem o coleguinha para ele se desentender e ele está alvoroçado. Está difícil. E aqueles que têm que trabalhar? Só um minutinho, por favor. Aqueles que têm que trabalhar em casa, em home office, né? Nossa Senhora, que tumulto. Ai, tem que fazer silêncio na casa, teu pai está lá trabalhando, tua mãe está cheia de serviço, tem uma reunião agora, não posso atender a criança. E aí desentendimento em tudo. Está difícil, sim. Está difícil porque sempre foi difícil. Só que a gente tinha ao nosso favor o distanciamento. Nós tínhamos, ao, entre aspas, o nosso favor, o tempo, que hoje nós não temos esse tempo separado. Lá, dá um descanso, né? Hoje é tudo junto. Então a panela está fervendo, como costuma dizer, o cadinho nosso, aquela panelinha que ferve para derreter, está fervendo. E aí, como é que a gente vai fazer? Que é difícil, né? Então vamos lá, eu disse que eu ia trazer para vocês umas ferramentas de ajuda, porque para nós que estudamos o Evangelho de Jesus, já está mais fácil. E eu vou trazer para nós, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, alguns capítulos como ferramenta. Nós temos aqui o 9º capítulo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Básico. Se você consegue ser aquele que joga o balde d'água fria na briga, você é o pacificador. Se você é aquele que quando alguém vem gritando, você abaixa a voz e fala, oh, meu amor, vamos deixar para depois. Tudo bem, me desculpa. Você é o pacificador. Você é o manso. Nesse capítulo, a gente vai tratar da não violência, como disse ali. Não violentar o outro com palavras, com grito, com ameaças. Vai tratar da paciência, que tudo isso dá uma palestra inteira de 2, 3 horas. Mas a gente que só está colocando isso como ferramenta. Estude o 9º capítulo. Tenta procurar por isso na sua prática. Vai falar da afabilidade, da doçura. Seja meigo, seja doce. Não só com os que estão lá fora, porque ser meigo, ser doce, com os estranhos é fácil. Como diz, ser meiguinho dentro do centro espírita, ser doce, meus amigos, meus queridos, no centro espírita, é fácil. Você precisa treinar isso verdadeiramente dentro de você, para que você faça isso em todos os lugares que você está, principalmente dentro da sua casa. Bom, depois tem o 10º capítulo. Bem-aventurados os misericordiosos. Ah, meu Deus, como é difícil, eu não sei se é pior o primeiro, o 9º ou o 10º, porque o primeiro vai falar de paciência, tem que ter paciência com o outro, mas no 10º vai falar que eu tenho que perdoar, compreender. De novo, Emmanuel ali no texto do Ceifa de Luz fala para nós, eu preciso entender que aquele que está ali comigo, naquele momento, me desafiando, ele não tem condição de dar mais naquele momento. Ele não tem condição de responder do jeito que eu quero. Às vezes eu quero que aquele adolescente que está lá com fone de ouvido na frente do computador
levante de lá e esteja pronto para pegar no cabo da vassoura. Não, ele vai levantar, lento, se arrastando. Tá bom, mãe, tô indo. É o tempo dele. Você já passou por isso. É que a gente não se lembra. A gente já foi adolescente. Aquele companheiro, aquela companheira que não age do jeito, paga as contas direito. Ah, você não pagou tal conta, você esqueceu. A displicência faz parte de muitas cabeças. Às vezes ele estava mais pensando em outras coisas e não naquilo. Então, a gente ter tolerância, saber perdoar, é uma ferramenta imprescindível se eu quero ter a paz no meu lar. Depois do 10º capítulo, vem o 11º. O primeiro diz assim: amar ao próximo como a si mesmo. Lindo, né? O que quer dizer isso? Está lá. Fazer para o outro como você gostaria que o outro te fizesse. Não fazer nada que você não gostaria de receber. Esse é o 11º capítulo. Quando eu ajo com benevolência com o outro, eu estou favorecendo o outro a agir comigo assim. Agora, se eu ajo com agressividade, com impaciência, com intolerância, o que eu estou fazendo? Deixando o outro a mesma coisa. E uma coisa que eu digo sempre: você não vai mudar ninguém. Você só tem e deve ter condições de mudar a si mesmo. Você só pode mudar a sua conduta. Então, se você quer, é você fazer cobrança de mim mesmo. Porque o outro pertence a ele. As atitudes são dele. E ele vai mudar quando ele achar que ele consegue. E uma coisa é muito importante. A gente só consegue fazer essas mudanças dentro da nossa casa, na relação entre as pessoas, quando eu cedo. Quando eu faço a minha parte. Primeiro, sem esperar. Gente, eu não vou fazer a caridade, que já é o próximo, esperando que o outro retribua. Não, eu vou fazer porque eu quero ter paz comigo. Eu quero deitar minha cabecinha no travesseiro no fim desse dia e dizer: eu fiz tudo para conseguir que isso acontecesse. Estou meio fora do tempo aqui. Bom, meus queridos, aí vem o 15º capítulo, que eu falei que vinha na sequência. Fora da caridade não há salvação. É isso. É essa caridade do perdão. A caridade da compreensão. A caridade da paciência. É muito fácil a caridade que eu faço lá fora, que eu dou, que eu assisto, até porque me dá um bem-estar danado. Eu dei, eu fiz, aconteceu. Agora, quando eu consigo compreender o meu irmão, porque ele não está participando da ajuda para os meus pais, e aceitar numa boa, e a fazer eu. Quando eu entendo que o meu esposo, a minha esposa, não consegue fazer melhor naquele momento, eu estou perdoando, eu estou agindo com caridade. Quando eu exerço essa compreensão
de que meu jovem, meu filho não vá responder desse jeito ou daquele, eu estou compreendendo o outro. Então, eu estou sendo caridoso. E a paciência, meu irmão, quando eu tenho aquela calma para esperar o ritmo do outro, quando eu tenho a calma de explicar mais uma vez, porque isso muitas vezes é motivo da gente ser agressivo. Às vezes a gente vira uma fera. Você não entendeu ainda o que eu estou te dizendo? Repita de novo. E de novo, ele vai entender. Explica, não tem aquela coisa, quer que eu desenhe? Não pergunta. Mostra como fazer. Se você quer uma coisa de um jeito, explique daquele jeito. Uma vez, duas, 10, quantas for necessário. Tenha a paciência de fazer com que o outro te compreenda. Às vezes, a forma que você está falando, o linguajar que você está usando, não é adequado para a compreensão dele. Ah, mas é meu filho, é meu esposo, imagina, ele tinha que entender. Não mesmo. O vocabulário deles são outros. O seu vocabulário é outro. Então, ter a paciência é caridade. É uma caridade muito difícil. Eu sei que tudo que eu estou dizendo aqui é muito difícil de pôr na prática. Mas é muito difícil conseguir aqueles braços fortes, conseguir manter a silhueta. E a gente vai para a academia. Vai lá, levanta peso. É 10 quilos, é 5 quilos, cada um no seu ritmo. Mas está tomando lá. Treina todo dia. Então, é isso. Treina. Faz esse exercício do perdão. Ai, hoje eu não consegui, mas amanhã você tenta de novo. Tenha paciência. Jesus nos convida a todo instante a esse exercício. E dentro da nossa casa, é para isso que a gente está lá. Para treinar tudo isso. E aí, meus amigos, para que a gente vá caminhando aí para os nossos encerramentos, como tudo isso é muito difícil, esse treino é muito difícil, então eu vou dar uma base aqui do como, né? Fazer com que fique mais fácil. Quando você vai para a academia, costumam, eu não sei disso, porque eu não frequento, mas eu vejo meu filho em casa, você toma uns energéticos para ter energia e conseguir fazer os exercícios. Então, para esse tipo de exercício que eu estou pedindo aqui, nós temos a oração. É o nosso energético para mantermos tranquilos, para entendermos que precisamos perdoar. Então eu digo para você, oração, remédio infalível. É aquele que fortalece a sua vontade de se transformar e de melhorar. Então, ore, meus amigos. Ore muito, ore por você. Se você sente que vai pegando aquela irritação, vai saindo de perto daquele que está te provocando e vai orando um Pai Nosso. Vai falando, Senhor, meu Deus, me ajuda. Eu não quero brigar. Ora de manhã, pedindo, Senhor, que eu tenha muita paciência no dia de hoje. Ora à noite, agradecendo, Senhor, meu Deus, muito obrigado, porque no dia de hoje eu consegui vencer. Então, ore por você. Ore pela sua família. Ore por aquele em específico que te pisa no calo. É aquele filho difícil, é aquele irmão complicado, é o pai com quem você não se entende, é a mãe ranzinza que te pega no pé, é o marido complicado, é a esposa difícil. Ore por eles. Receitinha muito boa é você entrar no quarto do cara quando ele está dormindo, bota a mãozinha na cabeça com todo o teu amor e ora. No dia seguinte ele é mais que uma luva com você. Então, se você tem uma dificuldade com alguém, ora por ele.
Pede a Deus que você consiga se entender com Ele. Remédiozinho, olha, comigo dá sempre certo. Sempre certo. Quando eu consigo fazer essa prece pedindo ajuda para me relacionar melhor, mas fica muito mais fácil. Então, ore por você. Ore pela tua família, ore por aqueles com quem você tem dificuldade. Mas não só ore pela tua família. E agora, para fechar assim, ore em família. Isso é maravilhoso. Trazer o evangelho para o seu lar. Tenta convencer com as palavras, com a promessa de um bolinho no final da reunião, tenta convencer que vai ser rapidinho. Se tem criança, transforma numa brincadeira ali, traz o evangelho em palavras doces, em historinhas gostosas. Mas traz a sua família para o estudo do evangelho. Porque quando você estudar o 4º capítulo junto com eles, ninguém mais vai dizer não pedi para nascer. Odeio essa família porque eu não pedi para nascer. Quando vocês estudar com eles, o amar ao próximo, não faça para o outro o que você não quer que o outro faça para você, ele vai começar a refletir melhor nas atitudes que ele tem. Cada um vai percebendo no estudo e na oração que tudo tem um significado. Então, estudo do Evangelho, oração em família, é a alavanca que sustenta qualquer família. Não estou dizendo que com isso nós vamos ser desabonados das dificuldades. Não, meus amigos. Tudo isso que eu falei aqui, toda essa reflexão que eu fiz, é para dizer para você o seguinte: as dificuldades vão estar aí, mas você vai estar melhor preparado. É que nem o carinha lá da academia, o peso é grande para ele levantar. Mas se ele toma um energético, ele está melhor preparado. E se ele treina hoje, amanhã, depois, no outro dia vai estar mais leve. Assim é a nossa relação em família. Quando eu exercito todos os dias e quando eu me recolho sempre na busca da oração junto com Jesus, buscando aos nossos anjos de guarda, o pedido, nos dirigindo ao Pai, com certeza eu vou estar munindo de ferramentas que me ajudarão a ter mais paciência, a ser mais tolerante. E aí, quando eu mudo, tudo muda à minha volta. Pode ter certeza. Mais dia, menos dia, você vai ver o seu lar mais tranquilo. Mesmo vivendo essas dificuldades. Porque a mudança começa em mim. E a oração é o caminho. Por isso, meus amigos, se você quer ter mais paz, se você quer ter mais tranquilidade e maior vida em família feliz, é Jesus que tem que estar na frente de tudo o que você vai fazer. Treina, meu amigo. Exemplifica e verás que a paz vai permanecer no seu lar. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem todos na paz de Jesus. Que assim seja. Oi, gente, tô de volta aqui. Ô, mames, que reflexões maravilhosas, né? Como é importante a prece na nossa vida. Sem chaveco. Bom, minha mãe, se eu não elogiar, toma um tapa na bunda, né? Então, mentira. Realmente,
É muito importante a gente trazer Jesus para o nosso lar, e a oração é o canal para isso, né? Ferramentas maravilhosas e, sobretudo, necessárias para os dias de hoje, né? Porque muitas pessoas passando por muitas dificuldades dentro de casa, porque as pessoas estão ficando mais tempo juntas, né? E elas não estavam preparadas para isso, né? Muito obrigado, mames. E agora vamos para as nossas vibrações, lembrando mais uma vez, reforçando que o convite para que vocês mentalizem a espiritualidade da casa, se conectem à nossa casa, você que frequenta mentalmente, para que essas energias, essa assistência que eles vão nos oferecer na noite de hoje, seja mais recebida, melhor recebida, porque o passe ele é aplicado remotamente também, até porque para os espíritos não há distâncias, né? Nós é que precisamos estar mais receptivos à assistência deles. Então, é esse convite que eu faço para vocês nesse momento. Durante as vibrações, durante a prece final, mentaliza os nossos amigos espirituais que nos auxiliam lá na nossa casa Foco de Luz. E nesse momento, nós que muito recebemos na noite de hoje, reflexões valiosas, que são realmente recursos para enfrentarmos os desafios da nossa vida, é muito importante que nós também compartilhemos pensamentos positivos para aqueles que nesse momento estão enfrentando dificuldades talvez muito maiores do que as nossas. Então mentalizemos todos os locais onde se encontram pessoas em sofrimento. As pessoas que se encontram nos hospitais internadas, seja por conta da Covid ou por qualquer outro motivo, vibremos para que esses irmãos recebam toda a assistência possível e necessária para a sua saúde. Que nós possamos transmitir a eles vibrações de saúde, de fé, de serenidade. Vamos vibrar pelas pessoas que estão atendendo essas pessoas, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, todos os profissionais responsáveis por dar essa assistência material para elas, que eles tenham a sua saúde robustecida, a paciência, o amor também fortalecidos. Vamos vibrar pelos lares onde se encontra a aflição, onde se encontra o desânimo, onde se encontra o desentendimento. Vibremos para que todos os lares recebam a luz de Jesus, preenchendo os lares de paz, de harmonia e de fé. Vamos vibrar por nós mesmos, que nós tenhamos muita paz, muita saúde, muita proteção para esses dias, que nós tenhamos os recursos da fé necessários para conservarmos a paz. E assim nós elevamos o pensamento a Jesus mais uma vez. Mestre querido, agradecemos mais uma vez pelo seu suporte, pela sua assistência. Que essa palestra de hoje, as reflexões que vão ficar gravadas, possam continuar promovendo benefícios a quantos outros que tiverem carência dessas reflexões. Que o Senhor nos proteja, Senhor, por mais uma semana, a nossa saúde, o nosso lar, e se for da vontade de Deus, que nós possamos nos reunir mais uma vez na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, fiquem todos em paz, todos protegidos e até semana que vem, se Deus quiser. Estamos encerrando a nossa transmissão. Boa noite para todos. Olá, meus amigos. Estamos vivendo momentos difíceis. A crise do coronavírus tem nos afetado. Tem trazido para nós momentos ímpares que, ao meu ver,
aos espíritos espíritas cristãos que conseguem enxergar além, esse talvez será um momento oportuno para que nós possamos testemunhar a nossa fé. Sou Cláudia Jacobelli e falo em nome do Grupo Espírita Foco de Luz. Vim em nome dessa casa falar ao seu coração. Com a suspensão das nossas atividades pelos órgãos governamentais, fomos também obrigados a fechar as nossas portas e para reabri-la precisamos da sua ajuda. Temos as nossas despesas que não pararam, muitas delas assumidas antes mesmo dessa crise e agora nós precisamos saldar. Não há como reabrir as nossas portas se você não nos ajudar. Nós somos muitos e juntos poderemos vencer esse desafio. Nós não sabemos quando tudo isso vai passar, só sabemos que vai passar. Estamos muito confiantes em Deus e sabemos que Jesus ainda está no comando. Ajude-nos naquilo que te for possível.